Oi pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês e hoje falar de um assunto bem interessante, um assunto que eu gosto bastante, que é a questão de educação. Vamos falar um pouquinho da importância da gente direcionar a metodologia dos nossos estudos e da educação voltada, direcionada para projetos. Vamos lá, vamos iniciar. Ok. Eu sempre gosto muito de tratar de assuntos de educação. Acho que a Microgênios, ela foi concebida com essa função, né, de educar, de mostrar caminhos aí para o pessoal que está precisando aprender, que está precisando de um conhecimento para o mercado de trabalho, ou para empreender, ou para os seus projetos pessoais. Então a questão de educação sempre é uma área que motiva muito a gente aqui na Microgênios, os nossos debates, as nossas buscas por melhoria. E uma coisa que ao longo aqui, não só nos 12 anos da Microgênios, mas também anteriormente em outras empresas que eu trabalhei, onde eu trabalhei focado nas áreas de treinamento, é que alguns pontos, quando a gente coloca na didática de um curso, seja um curso específico, como são os cursos da Microgênios, né, de um conhecimento específico, de uma área específica, ou mesmo na área de educação em geral, isso eu posso falar porque minha irmã é pedagoga, trabalha muito com a questão de construtivismo, então eu sempre converso bastante com ela, são essas metodologias, né? A metodologia, um contraponto da metodologia tradicional de ensino com uma metodologia mais moderna, uma metodologia construtivista, onde a gente trabalha direcionado, né, a projetos, a desafios, a aplicações, no caso aqui da gente, de nós que somos profissionais, né, vai ser sempre a questão de projetos, de aplicações. Vamos então debater um pouquinho sobre isso, as diferenças, os benefícios, cada uma das metodologias tem os seus benefícios, claro, e tem os seus pontos negativos. Então vamos colocar na balança, vamos entender o porquê que, pelo menos no nosso entendimento, hoje um estudo, né, quando você for estudar sozinho ou quando você for buscar um curso, uma metodologia de treinamento, é importante buscar entender as diferenças e tentar, hoje em dia, focar nessa questão de desenvolvimento focado em projetos, de estudo focado em projetos. Como seria a metodologia tradicional de ensino? A metodologia tradicional de ensino, ela parte de um pressuposto, e não estou aqui dizendo que ela está errada, tá, pessoal? Pelo contrário, ela foi utilizada por séculos aí, e ela tem sim seus benefícios, como a gente vai ver. Mas é o que a gente chama de uma metodologia conservadora, uma metodologia tradicional. Então ela parte do pressuposto que o conhecimento é como se fosse uma edificação, um prédio, onde você vai solidificando os conhecimentos, né, seriam ali os tijolos para se construir o prédio, até o momento onde você tem esse prédio, essa construção completa do conhecimento, e você vai estar apto a desenvolver então aplicações, projetos, ou resolver desafios baseados nessa sua bagagem de conhecimento que você adquiriu ao longo dos seus estudos. Tá bom? Então, esse é o conceito, essa é a abordagem, o foco dessa metodologia. Então, é uma metodologia onde vai ter lá um professor de cada disciplina, esse professor vai ser focado naquela disciplina, ele vai ser um especialista naquela disciplina, ele vai te passar os dados referentes àquela disciplina e todos os exercícios ou desafios específicos que você vai fazer são sempre focados naquela disciplina. Isso tem os seus prós e os seus contras. Quais são os pontos positivos disso? Ele cria um alicerce de conhecimento, não podemos negar, cria um alicerce aí de conhecimento. Propõe um conhecimento profundo de cada assunto. Então, como vai ter lá uma disciplina maior, um tempo maior, um professor específico que vai ter um conhecimento específico sobre aquele assunto, todos os exercícios, tudo vai ser baseado exatamente em cima daquele assunto. Então, claro que ele propõe um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto específico. E o professor ou o instrutor, ele precisa ter um amplo conhecimento apenas de um assunto. Então, o professor ele precisa ser especialista em um tema. Tá? E é uma metodologia mais simples e barata. Até porque, por exemplo, não precisa de
de reciclagem constante dos instrutores. O instrutor ele precisa estudar, estar focado, ser especialista em um assunto. A estrutura numa escola ou num centro de treinamento vai ser menor, porque vai ser focado naquelas disciplinas específicas. Os pontos negativos aqui dessa abordagem. Os resultados apenas serão observados a longo prazo. Então, para o aluno, ou até mesmo para o instrutor, ou sei lá, se for uma área educacional, para o pai ver o resultado vai ser visto a longo prazo. Porque, principalmente, sempre eu estou colocando foco na nossa área, tá? Somos profissionais ou estudantes aí de nível técnico, nível superior, e nós precisamos desenvolver um projeto. Muitas vezes, quando você vai aprendendo disciplinas separadas, isoladas, para até você gerar um conhecimento de um ponto ali limite, para você ter a bagagem necessária para fazer um projeto, isso demora bastante. Precisa de muita base nesse tipo de metodologia. Então, os resultados, para serem observados, demoram, são observados a longo prazo. Pode se tornar monótono e repetitivo. Então, muitas vezes, está sendo ali naquela aula, focando num determinado assunto, todos os exercícios, todos os desafios são daquele assunto, para você ver alguma coisa se concretizando, que tem a ver com o mundo real, com o mundo ali, com o mercado, que você vai estar criando seus projetos. É difícil, porque você está estudando apenas um assunto, focando tudo ali naquele assunto. Os projetos ficam sempre limitados àquele assunto. Então, ela pode sim se tornar muito repetitiva e monótona. Geralmente apresenta poucos desafios aos alunos. Por que apresenta poucos desafios? Porque está ali limitado naquele assunto, né? Fica difícil de extrapolar aquele assunto e dar outros desafios, porque não é o foco daquele estudo, do estudo daquela disciplina. Isso acaba desestimulando os alunos, né, por tornar aí o estudo monótono, repetitivo e por demorar para encontrar resultados, e cria um foco muito grande no micro e não no macro. Eu acho que isso é também um dos grandes problemas que hoje em dia muitos profissionais estão saindo para ir para o mercado de trabalho e não sabem fazer um projeto. Por quê? Porque eles acabam não conseguindo integrar os conhecimentos todos que eles aprendem, que muitas vezes aprenderam bem, aprenderam com uma profundidade que já seria possível de utilizar aquilo para um projeto, mas eles sentem dificuldade na integração. E a verdade, o que a gente vê no nosso mundo, no nosso dia a dia, no mundo real, nos projetos reais, é sempre o macro. O cliente sempre vê o macro. Quem nos pede um projeto sempre vê o macro. Dentro da empresa, o que é visto é sempre o macro, que é o fruto, que é o resultado de todo esse conhecimento convertido num produto, num serviço, num projeto e assim por diante. Então, acaba ficando um pouco desconexo, porque você passa anos e anos estudando o micro, mas quando você é desafiado, quando você precisa de resultados, você tem que apresentar o macro, e daí acaba tendo um pouquinho de dificuldade aí nessa integração dos conhecimentos. Tá bom? Então, essa é uma abordagem aqui, estou fazendo, lógico, isso daqui é um assunto que a gente poderia estar debatendo aí dias, semanas, meses, anos, décadas. Aqui eu estou fazendo uma abordagem superficial, é lógico que é importante vocês procurarem também entenderem e também colocarem aí as suas críticas, sugestões e comentários aí no nosso canal do YouTube. Tá bom? Mas essa seria a metodologia tradicional. Ela é interessante por alguns pontos, porque ela é barata, ela não depende menos do instrutor, então o instrutor não precisa ter uma ampla experiência, um amplo grau de conhecimento, ele pode ser focado em um determinado assunto. Então para turmas muito grandes, ela é uma metodologia mais interessante, porque é difícil fazer um acompanhamento de uma metodologia mais robusta, quando você tem muitos alunos para estar acompanhando, para estar avaliando. Então, a metodologia tradicional ainda tem o seu espaço. Como que é a metodologia mais baseada no construtivismo, mais baseada em projetos?
O ensino, a educação, o foco é o desafio, o foco é o projeto, o foco é a aplicação, é a parte real, é a parte prática, visível, palpável. E os assuntos, os conhecimentos são inseridos dentro deste contexto, mostrando como se associar assuntos diversos na criação desse projeto, na resolução desse problema e assim por diante. Então ela tem uma mudança de paradigma aí muito grande, né? Onde o foco em uma é o conhecimento específico, aqui o foco é a união dos conhecimentos para realização, para solução de desafios, tá bom? Então tem uma mudança aí muito grande de paradigma, isso é importante que seja verificado, que seja entendido, tá bom? E quais serão os benefícios e também os pontos negativos dessa metodologia? Os pontos positivos. Adota uma metodologia de estímulo e busca do conhecimento, onde os assuntos estão integrados a um projeto. Então, é difícil você, muitas vezes, apresentar para um aluno, o aluno entender a necessidade de um assunto, de uma matéria, de um conhecimento, sem isso daí estar integrado em algo maior, num projeto, numa aplicação, num desafio. E essa metodologia baseada em projetos, ela traz isso diretamente para a metodologia diária ali do ensino, da educação ou do estudo. Então, aliás, isso daqui também estou falando não somente dentro de sala de aula, dentro de um treinamento, dentro de um curso. Quando você, aluno, estudante, profissional, professor, for estudar um assunto novo que te interessa, é sempre interessante basear assim, o seu estudo, os objetivos do seu estudo, na criação de algum projeto, na resolução de algum desafio mais amplo, porque isso vai te estimular a buscar os conhecimentos. Muitas vezes você fica estudando ali muitos temas, sem entender direito como integrar aqueles temas, como usar aqueles temas na solução de um desafio, e muitas vezes se você muda o paradigma, muda a forma de olhar, pega o desafio como ali a sua meta, como seu objetivo, e em cima dele procura os conhecimentos necessários para a resolução, você acaba tendo ali uma satisfação maior, né? Vendo os resultados de uma maneira mais rápida, mais nítida. E é isso, outra coisa aqui muito importante, torna mais rápida a percepção de resultados pelos alunos, não só pelos alunos, mas por todos ali que estão envolvidos, estimula o aluno criando interesse. Então, se para resolver um determinado exercício ali, problema, projeto, aplicação, o aluno percebeu que seria necessário um determinado conhecimento, muitas vezes ele pegou um conhecimento superficial ali, só para resolver aquele assunto, mas ele conseguiu ver a importância daquele assunto, e ele vai saber que para resolver outros problemas daquela natureza, ele vai precisar conhecer mais daquele determinado assunto, e daí ele vai estar apto a correr atrás, a procurar, vai estar estimulado a procurar essas informações para completar as necessidades de conhecimento que ele tem para as resoluções aí dos desafios, dos projetos, das aplicações que ele precisa fazer. Torna os assuntos estudados mais integrados com a realidade, óbvio, né? Porque você está sempre baseando em coisas do mundo real, do dia a dia profissional, por exemplo, dos equipamentos que você trabalha, dos projetos que a empresa que você trabalha precisa, necessitam. E ele prioriza o macro, prioriza aquilo que você vê, aquilo que todos veem, aquilo que você vê, aquilo que dá satisfação. E a gente tem que sempre entender nessa questão, um pouquinho aqui do como a mente, né, humana trabalha, ela sempre trabalha baseada também em recompensas, né? Recompensas de qualquer tipo, mas recompensas também de satisfação por ver alguma coisa acontecer. Então, se você estuda de uma forma onde, num curto espaço de tempo, você tem ali uma recompensazinha, por exemplo, você já conseguiu fazer alguma coisa, você conseguiu realizar um projeto, você conseguiu realizar uma pequena aplicação, mesmo que seja pequena, aquilo já trouxe uma recompensa ali mental para você e isso acaba te estimulando a continuar. Ao contrário, quando você estuda muito um determinado assunto e para ter resultado demora muito e começa a demorar muito para vir essas recompensas mentais,
e de estímulo, isso acaba desestimulando, né? Começa o aluno a perder aquele estímulo pela continuidade do estudo naquele determinado assunto. Tá bom? Então isso é também uma característica muito importante aí de ser sempre observada quando você estiver estudando. Como eu digo, não só numa instituição de ensino, numa sala de aula, mas também quando você estiver estudando você mesmo, porque hoje em dia a gente tem que ser muito autodidata, ainda mais num mercado como esse de tecnologia que evolui a cada dia, que cada dia tem tecnologias novas, assuntos novos, então a gente tem que aprender a estudar também. Os cursos são muito importantes de todos os tipos, mas a gente tem que sempre aprender a estudar, aprender a correr atrás dos conhecimentos aí necessários. E os pontos negativos? Tem pontos negativos essa abordagem? Claro que tem. Quais são eles? A abordagem não tão profunda de cada assunto. É verdade, porque você não vai buscar se aprofundar num assunto para depois realizar o projeto. Você vai pesquisar para realizar aquele projeto, né, usar o conhecimento básico necessário para realizar aquele projeto. Tá? Então, lógico que o assunto, aquela temática não é o foco principal. O foco principal é a resolução do projeto. Uma vez que você conseguiu o conhecimento para resolver aquele projeto, ok, você não vai mais dar continuidade naquele assunto específico. A necessidade dos professores e instrutores necessita dos professores e instrutores um conhecimento muito maior, diversidade de assuntos, experiência e metodologias educacionais. Então, ele necessita muito mais do instrutor e do professor. O professor ele não pode conhecer apenas um assunto. Na nossa área, então, vamos fazer um projeto. O projeto vai demandar várias coisas, vai demandar eletrônica analógica, eletrônica digital, conhecimento de programação de um microcontrolador, conhecimento de desenvolvimento de uma placa de circuito impressa, conhecimento de um software que você vai instalar no computador e vai se conectar no seu equipamento eletrônico. Então, vai necessitar de um conhecimento muito mais amplo, de uma experiência, de uma bagagem muito maior do instrutor, né? E não só de conhecimento, mas também de metodologia para saber aplicar desafios, saber propor projetos, discutir assuntos com os alunos, melhores formas de se resolver um determinado desafio e assim por diante. Então, exige muito mais do instrutor. Então, muitas vezes, é difícil também você querer implantar esse tipo de metodologia se você não tem a mão de obra qualificada para que a metodologia dê certo, porque se aqui for mal dada, daí realmente fica, os resultados são muito ruins, se essa metodologia não for aplicada da maneira correta. E por isso vai necessitar de um maior investimento aí por parte da instituição de ensino, do centro de treinamentos e assim por diante. Tá bom? Então tem sim pontos negativos aqui nessa metodologia. Eu citei aqui tudo isso para vocês, porque eu acho que isso é muito importante quando a gente está abordando aqui essa área de projetos eletrônicos. Então, a Microgênios tem focado muito, tem investido muito, entendendo essa necessidade dos profissionais, dos estudantes, dos professores, na criação de projetos. Nós temos focado muito os nossos cursos sempre em eles serem baseados em projetos. Temos muitos cursos de tecnologia, vamos dizer assim, onde é abordado um assunto específico, onde a gente entra lá naquele assunto específico, detalha aquele assunto, mas a gente também gosta sempre de ter muitos treinamentos focados em projetos, focados em aplicação. E isso a gente pode ver muito nos cursos do portal de membros, que a gente tem trabalhado aí bastante. Então, vamos falar aqui, por exemplo, de cursos que já existem. Por exemplo, curso de GSM, GPRS, focado aí em automação e controle. Por exemplo, aqui um curso de Node-MCU focado em aplicações para a internet das coisas, o curso online de controle de acesso com RFID. Então, a gente está buscando sempre colocar bastante cursos focados em aplicações. É lógico que aqui essas aplicações são provas de conceito. A gente não vai criar um produto que pode comercializar. É lógico que para você colocar o produto no mercado, existem muitos outros parâmetros, muitas outras variáveis que você tem que estar verificando. Mas a gente está focando muito nosso
nossos esforços em criar treinamentos baseados em aplicações, para fomentar essa integração de conhecimentos na solução de problema. Isso não impede que a gente ainda tem muitos cursos também focados em tecnologia, em conhecimentos específicos, que também são muito importantes para solidificar aí a nossa construção do conhecimento. Baseado nisso, vamos ter agora mais 3 cursos que serão realizados aí ao vivo e depois disponibilizados no portal de membros. É sempre bom lembrar que esses cursos que são feitos ao vivo, geralmente, quando a gente disponibiliza a gravação no portal de membros, a gente coloca muito mais material também, né? Por exemplo, o curso de microcontroladores AVR, que nós fizemos recentemente com um parceiro, o Daniel Kisp, que inclusive vai fazer outro curso aqui para a gente agora nesse mês de maio. Ele deu um treinamento ao vivo de 4 horas, que foi a introdução, mas depois ele fez mais 6 horas de gravação de vídeo, são mais de 20 aulas, é um curso bem interessante, com muito conteúdo. Então esse é sempre os nossos objetivos e a nossa metodologia. Essa parte do curso ao vivo é mais para estar em contato direto com os alunos, abrir aquele momento para o questionamento, que nós consideramos também muito importante. Vamos ter então agora nesse mês de maio mais 2 cursos focados em aplicações, então um de automação residencial utilizando Wi-Fi e Node-MCU, um outro projeto eletrônico passo a passo de 1 GB de teste para carga dinâmica. Então aqui vai ser um curso muito interessante, esse daqui vai ser com o nosso parceiro, o engenheiro Daniel Kisp, e ele vai fazer um treinamento aqui baseado numa aplicação real que ele desenvolveu aí algum tempo atrás. Então vai criar a parte analógica, a parte do microcontrolador, o programa do microcontrolador, a parte do supervisório que ele criou no computador para estar fazendo as leituras do dispositivo de teste. Tá? Então vai ser um curso bem legal, bem completo. Esse de automação residencial, ele vai partir para mesmo tipo de metodologia, usando aí um dos módulos que o pessoal mais tem utilizado no dia a dia, aí para projetos, que é o Node-MCU. E também, não podemos esquecer, também vamos ter um curso de tecnologia, aqui um curso focado em conhecimento, focado num tema específico, que é a parte de sistemas operacionais de tempo real, aí, neste caso aqui, para microcontroladores AVR. Tá bom? Então, lembrando que o pessoal que é assinante do portal de membros já vai ter acesso a esse conteúdo aqui. E quem não é assinante, aproveite, que ainda estamos aí com promoção. Provavelmente agora esse mês de maio vai ser o último mês aí da promoção, dos 25% de desconto para a assinatura do plano anual do portal de membros Microgênios, tá bom? E daí o aluno tem acesso a esses cursos ao vivo e aos mais de 30, fora esses cursos ao vivo, aí mais de 30 cursos que já estão disponíveis e 43 gravações de seminários no nosso portal de membros, e o objetivo é ter cursos novos, materiais novos, todos os meses aqui no portal de membros Microgênios. Outro projeto muito importante que vale a pena aqui comentar com vocês é o curso de formação de programadores especialistas em microcontroladores, PIC, eu já falei um pouquinho sobre ele aí a semana passada. Também tem muitos projetos aqui nesse curso, tá? Então ele vai solidificando todo o conhecimento que vai sendo abordado com dezenas de, realmente são muitos desafios, exercícios, projetos. Os projetos todos estão resolvidos também, então de todos os desafios existe a resolução deles aqui em vídeo também para o pessoal estar acessando, tem acesso ao fórum para estar falando com os instrutores, com o professor Fernando, com o pessoal aí que dá o apoio para os alunos. Então é um curso muito interessante, e quem faz a inscrição aí para o curso de formação ganha como bônus o acesso o acesso durante o período da formação, não é por um ano, tá? Durante o período da formação para o portal de membros também. Então quem faz a inscrição no curso de formação, também durante o período que estiver cursando o curso de formação, tem acesso ao material do portal de membros, tá bom?
Então é isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Eu gosto bastante de comentar essa questão de metodologia, de metodologias educacionais. É uma coisa que a Microgênios aqui sempre se esforça bastante em estar melhorando, em estar se aperfeiçoando. Gostaria dos comentários de vocês, das críticas, das sugestões aí no nosso canal do YouTube. Quem não for assinante do canal, assine, né? Entre lá também no nosso Facebook, curta a Microgênios no Facebook. Vejam os outros posts do blog da Microgênios, né? A gente sempre coloca esses vídeos no blog da Microgênios, já tem bastante conteúdo, bastante material lá interessante. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo Microgênios News.